Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professora Renata, mais uma vez com a língua portuguesa. A nossa aula de hoje, ela vai falar sobre a importância da leitura aplicada ao cotidiano. Isso, a importância da leitura. Então, reflitam comigo esse post aqui que eu trouxe para vocês. Quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Forte, não é? Muito reflexivo sobre essa prática que, fato, muitos alunos não gostam de ler. Por que se deve isso? A que motivo? Será falta de incentivo? Será falta de prática de leitura? Ou tem outros motivos por trás? Então, essa nossa aula de hoje vai trazer algumas reflexões e alguns exemplos para que a gente possa entender como é importante, de acordo com o que nós nos deparamos no dia a dia, interpretar, inferir, ou seja, compreender o que se vê através dos códigos linguísticos. Portanto, ler, certo? Vamos aqui. Ler, antes de tudo, é descobrir e expandir horizontes. Porém, ler apenas como um decifrar dos sentidos dos signos parece automatismo. Deve ser encarado como um ato de prazer, instigado desde a mais tenra idade, por pais, professores e meios de comunicação, levando as crianças à ludicidade necessária, a fim de que o gosto pela leitura esteja sempre inserido naturalmente no cotidiano e jamais por obrigação. O objetivo disso? Futuros leitores assíduos e críticos. Esse trecho eu tirei de um artigo de opinião do articulista Marcos Vinícius Machado dos Santos, num site que pesquisei para trazer para vocês. Pessoal, essa é uma reflexão que deve partir sempre, deve trazer sempre muitas explicações e reflexões para vocês. A leitura, ela deve, e vocês, portanto, já devem ter observado que desde sempre, desde os primórdios da nossa escolaridade, está presente, porque traz consigo toda essa gama de significados, né? Para exatamente não ser algo automático, tá? Porque depois que você é letrado, ou seja, alfabetizado, você automaticamente sabe juntar o B com A, o C com A, o D com A e todas as famílias das consoantes. Porém, trabalhar a construção dessas uniões de sílabas dentro de um contexto, ou seja, numa frase, num texto, num parágrafo, aí é que vai fazer você receber o título de verdadeiro leitor, decodificador e depois leitor. Partindo desse princípio, tá? Bem lá da origem, vamos seguir com a nossa reflexão. O fato é que, estou falando de leitura e a sua importância ao cotidiano, no nosso cotidiano, então não se esqueça do tema da aula. O fato é que no Brasil, infelizmente, pessoal, digo com muito pesar, infelizmente, se lê pouco, bem pouco. E normalmente ocorre isso por a obrigatoriedade das escolas, pois, por exemplo, dentro de casa, com raras exceções, esse hábito existe, não é verdade? Essa leitura escolar está distanciada da realidade das experiências de cada aluno, de cada criança, adolescente como você. Daí que, ao chegar à vida adulta, que já já vocês estarão nessa fase, a maioria já esqueceu o gosto por esse hábito tão saudável que leva para mundos e culturas diversas. E isso gera uma probabilidade que vai perpassar o tempo, ou seja, de geração para geração, de pai para filho, da escola para o aluno, e não vai deixar o seu legado, se não for dessa forma, tá?
Então, tudo isso que a gente acabou de refletir é muito preocupante, infelizmente. E também é importante nós refletirmos e abordarmos, talvez, alguns questionamentos, algumas, talvez, causas dessa má orientação sobre a leitura desde sempre, né? Então, como inserir ao natural das crianças a prática da leitura? Como fazer, professora? Só na escola que se lê? De que forma se deve motivar a leitura como fonte de prazer e conhecimentos? O que fazer para que se tenham leitores críticos, não apenas decodificadores do código, ou seja, juntar o B com A, o C com A, como eu disse há pouco? O hábito de ler, formado desde cedo, entendam vocês, é encarado como satisfação, pois pode ser um caminho seguro para a luz do conhecimento, certo? Desse modo, temos o quê? O discernimento crítico, tá? Como se diz, a faca e o queijo nas mãos para entender as consequências do nosso dia a dia, o que está ao nosso redor, tecer opiniões, praticar, né, a escrita de textos na oralidade ou na parte escrita, enfim, expandir a nossa mente para o que está ao nosso redor. Isso é ler e crescer intelectualmente, certo? Finalizando essa reflexão, vejam bem, a importância da leitura aplicada ao nosso cotidiano deve ser refletida sempre, principalmente nos nossos dias atuais, em que o avanço da tecnologia praticamente está adormecendo ainda mais o gosto pela leitura prática, da pega do livro, da busca por conhecimento prático, tá? Entre todas as esferas que a leitura possa nos proporcionar. Então, a sociedade está muito acostumada a fazer leituras rápidas, assim como ler jornal, uma revista em quadrinhos, uma reportagem, um post, um meme, uma tirinha, uma charge, não é? Mas não procuram uma habitualidade de ler um bom livro de conhecimento, seja esse científico e de entretenimento, por exemplo. Então, baseiam-se somente, estou querendo dizer, essa parcela da sociedade que é bem grande, em pequenos trechos ou apenas responder o que se pede quando é solicitado, como um pré-requisito de alguma fase que você está vivendo, na escola, na universidade, no emprego, né? Ou até mesmo como requisito de um grupo a que você pertence para não ficar à margem. Então, a prática da leitura tem se tornado uma obrigação de conveniência, tá? Então, preocupante, muito preocupante. Por isso eu trouxe essa reflexão para que a gente possa sempre dar um passo a mais com relação ao ensino da língua portuguesa. Então, nesse sentido, o compromisso da escola está em possibilitar o aluno, você que está aí do outro lado, me vendo, refletindo e ouvindo essa reflexão agora, possibilitar ao aluno essa aprendizagem da leitura de diferentes modos, através de diferentes textos que circulam socialmente, né? Justificando esse propósito sempre para quê? Despertar nele o prazer da leitura, né? O aumento do seu vocabulário, o diálogo entre outras culturas, como eu disse há pouco, o conhecimento através de outros gêneros textuais, além de infinitos novos conhecimentos e informações pertencentes ao seu contexto de mundo, que só você sabe onde você vive, como você enxerga a sua realidade. Portanto, a formação do leitor crítico sempre tenha essa qualidade quando eu estou falando de importância da leitura, um leitor crítico que coloca o seu posicionamento diante do que lê. Sustenta-se no argumento, qual é esse? Que é evidente que o suporte de base para a leitura, ou seja, a base, o terreno fértil para que a leitura aconteça de modo prazeroso,
está na possibilidade das práticas leitoras. Se eu não pratico, eu não vou conhecer o prazer que isso me dá, tá? E escolher o melhor caminho pelo qual a leitura pode me enveredar. E é isso que garante tantas outras informações, interpretações, inferências, opiniões e aprendizagens. Certo? É um argumento forte, não é? Então, com tudo isso, o nosso propósito é único, nós, professores, despertar cada vez mais a consciência crítica sua como leitor. E para isso, e no mundo que você está inserido, e para isso eu trouxe alguns modelos de texto que a gente pode ver por aí, se deparar nos livros didáticos, nas provas, em outdoors, tá? Em páginas de web por aí afora, e que você certamente é cobrado para uma crítica ou uma reflexão, tá? Então, um recadinho para você, não se esquecer qual é o nosso propósito enquanto educadores e o que a gente espera de você enquanto ser crítico. E agora vamos aos exemplos que eu falei. Olha só, uma charge em que diz, sem escola, hoje, nem brincadeiras, você vai trabalhar, filho. E esse pai apresenta algumas ferramentas para isso. E aí tem que acabar de construir um muro onde se está escrito pobreza. E ao final ele diz, afinal das contas, um dia tudo isso será seu. O que está por trás dessa charge? Certamente o grau de leitura nos capacita a interpretar. E eu deixo para você refletir aí, tá? Forte isso, não é? E bem atual. Outro também muito atual no nosso contexto de vida, e agora eu digo até mais, mundialmente. A verdade está lá fora. Esse formato ele é muito familiar, não é? É o tal vírus com formato de coroa, coronavírus doido para pegar um, e as pessoas aterrorizadas, sitiadas em suas casas. Deixo para você também fazer outras inferências. Essa daqui nos remete ao passado. Olha como é importante se ler, aprender sobre culturas do ontem, do hoje e do amanhã. Continue segurando e conta de novo o que vocês faziam com isso aí. Uma criança segurando um celular, que é um objeto tecnológico muito atual, e certamente o pai ou o avô ou um tio, fica para você inferir, segurando um disco de vinil. Que antes da era CD, era assim que era a discografia no mundo musical. Certo? Então, olha quantas coisas suscita de uma leitura. Deu para entender como é importante a gente não apenas decodificar? Outra que talvez você jovem deva sintonizar melhor. Você é muito bonita, sabia? Parece até uma boneca. Ah, que isso? Obrigado. De nada, Annabelle. Uai, se você nunca foi ao cinema ou talvez assistiu ao filme de terror Annabelle, certamente você não compreendeu essa tirinha. Então, tirinhas e qualquer outra linguagem a partir de textos variados compreende que você tenha uma leitura de mundo anterior a essa leitura que você faz agora. Então, o entendimento parte daquilo que você já tem preparado de leitura de mundo, certo? Outro, outdoors por aí, muito interpretativo, né? Que faz a gente viajar na imaginação. Olha que interessante isso aí. Para quem não sabe, 3M é uma marca, né? De materiais de construção, adesivos e tal, muito conhecido e de uma maneira muito lúdica, muito criativa, preparou esse outdoor que deve estar em alguma estrada por aí. Depois, cartazes com frases impactantes que certamente provoquem em você uma leitura crítica, né? Então, eu deixo para que você possa refletir, ler de maneira dando a sua opinião e argumentando. Outro também folder, talvez, que circulou pela Alerj, né? A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que essas placas figuram e faz com que a gente se remeta à esfera do trânsito e essa frase nos impacta muito. Então, ler é não apenas decodificar, não se esqueça disso. Outra imagem também bem interessante, que quem conhece um pouquinho das aulas, lembra um pouquinho das aulas de arte
deve lembrar dessa linda escultura, muito conhecida por alunos que apreciam esse tipo de aula, né? Ou que se interessam pelo mundo das artes, fazendo um paralelo, um link com ontem e com hoje. Então, o nome dessa escultura é O Pensador, de Rodin, se não me falha a memória. E aí, olha o que é interessante, quantas coisas nós podemos inferir a partir dessa imagem, dessa configuração atual, certo? Assim também temos outras para a gente rir um pouco sobre o mundo atual que pega e impacta tanto as pessoas de maior idade. Você vai interpretar certamente quando ler devagarinho esse diálogo. E eu deixo aqui para que vocês possam refletir o seguinte, essas dicas de interpretação são muito importantes. Eu não posso então ver as redes sociais para me sentir informado? Pode, mas interprete cada post, isso é que é importante, ver além das entrelinhas. Interprete as músicas, leia textos longos, impressos, não seja preguiçoso, leia tirinhas e tantos outros gêneros de texto que está por aí pelo mundo virtual. Mas para estudar, você deve ter atenção às referências, aos detalhes do texto, estudar gráficos e tabelas, ler conjuntos e não apenas as frases, assistir às videoaulas como essa que a gente está cuidando agora, né, produzindo para vocês, reservar sempre um tempo para aplicar tudo que você mesmo já leu e use sempre o dicionário, porque o vocabulário ele só se expande quando você pesquisa, certo? Então, eu deixo aqui a atividade para que você possa refletir uma cena muito atual do cotidiano de muitos casais e pergunto, considere que a internet influencia os modos de comunicação contemporânea. A charge faz uma crítica ao uso vicioso dessa tecnologia, ou seja, por quê? Temos aí 5 alternativas e a resposta que eu tenho para vocês é a seguinte, porque promove o distanciamento nos relacionamentos, mesmo entre pessoas próximas fisicamente, neste caso, marido e mulher, tá certo? Então, ler além das entrelinhas, estudar, sempre ver a leitura da melhor forma possível para que você se torne um leitor crítico e proficiente. Isso aqui é por hoje, até a próxima aula. Tchau!